Oi pessoal, hoje eu vou fazer uma torta de milho. É torta de milho na massa, torta salgada. E eu vou colocar no liquidificador um copo de leite, bem cheio. E o milho verde. O milho verde, eu comprei um sachê de milho verde. E aí eu reservei umas 2 colheres para colocar no recheio. E aí eu vou colocar o meu liquidificador na base. Eu retirei da base porque ele é muito alto. E aí eu tenho um suporte para colocar o celular. E aí fica muito perto. Então é mais fácil colocar os ingredientes sem a base. Agora eu tampo. E aí eu vou bater esse milho e vou passar na peneira. E vou peneirar. E aí daqui a pouco eu volto. E vamos para o recheio. Para o recheio, eu vou colocar nessa panelinha cebola de cabeça picadinha. É mais ou menos umas 3 colheres de sopa. Porque essa colher que eu tô usando, ela é grande, ela é funda. E aí eu vou colocar um cubo de caldo de galinha. Eu estou esfarelando ele porque aí ele derrete mais fácil. Eu tenho peito de frango já cozido, temperado. E esse peito de frango, eu cozinhei só a metade de um peito de frango. O peito nem era muito grande, não. Um peito de frango médio, e eu cozinhei só a metade dele. E aí eu vou usar o molho de tomate, eu vou usar molho pronto. Ele já é temperado. Então eu vou colocar 1 colher, 2 colheres. Para mim, 3 colheres é o suficiente, para não ficar muito líquido. Eu vou levar esse molho pro fogo, só para ele para derreter o caldo de galinha e para dar uma incorporada nos sabores, porque já está tudo pronto, então não precisa ficar cozinhando muito. Então eu vou levar pro fogo e vou deixar uns 2 minutinhos. E aí já vai estar pronto o meu recheio. E agora tá pronto o meu recheio. Eu já levei pro fogo. E aí o milho que eu tinha deixado reservado, eu vou escorrer a água dele, que eu deixei ele na água. Que para fazer a massa, eu escorri a água, tá? Eu não coloco o milho com água para fazer a massa. Então, eu deixei 2 colheres ainda na água. E aí agora eu estou escorrendo. E aí eu vou colocar esse milho no meu recheio. Eu não coloquei óleo no recheio, porque o peito, como eu disse, já estava temperado, então já tinha um pouco de óleo. E eu não tô comendo muito óleo mesmo, não. Então, o molho também já é pronto. Caldo de galinha também já tem um pouco de gordura. Então, eu não coloquei óleo. Mas, se quiser colocar óleo, pode colocar. Também pode colocar cheiro verde, colocar pimenta, pode colocar mais tempero. Mas para mim, o meu recheio tá bom assim. Eu quero fazer ele só desse jeito mesmo. E aí vamos voltar lá para a massa. Agora eu vou bater a massa, vou colocar no liquidificador 2 ovos. Esses ovos estão pequenos. E vou colocar o meu milho batido. Já peneirei.
E aí volto com ele pro liquidificador e coloco, vou colocar 1/4 de copo de óleo. E aí eu vou colocar a farinha de trigo. A farinha, aí vou voltar com o meu liquidificador para base. Vou ajeitar no centro para ficar certinho. E aí agora eu vou colocar a farinha de trigo. Eu vou colocar 1 copo de farinha de trigo e vou bater 1 copo primeiro, porque ao todo eu vou colocar 1,5 copo de farinha de trigo. É o copo americano pequeno. Só que eu vou bater aos poucos, porque pode ser que fique mas 1,5 copo, né, já sei que vai dar pra bater no copo até constar mesmo. Eu coloco aos poucos. E aí eu coloco a restante. Quando coloquei o copo aí eu deixo bater. E aí eu vou colocar o fermento. O fermento é uma colher, nem muito cheia, mas também não muito rasa, né? Uma colher média de fermento químico. E aí, ele aqui não fica muito levinho, né? Dei uma balançadinha ali para misturar o fermento. E aí dá só uma batidinha para misturar o fermento e pronto. Aí eu já tenho uma assadeira aqui que já untei com manteiga, margarina. E aí eu vou colocar a minha massa para montar a torta. Coloco a metade da massa. Ajeito. Ela já fermentou, já tá bem aerada. Deixa bem certinha e aí vamos colocar o recheio. Ela fica uma massa bem levinha, bem bolinha, não é uma massa dura, não. Aquela massa grossa, dura, não. Ela é uma massa bem levinha mesmo. Só que como ela já fermentou, aí ela tá bem firme. Ela não tá muito líquida, mas é porque ela fermentou. E aí coloca todo o recheio. Esse recheio ele não fica soltinho, então fica um pouco difícil para espalhar ele na vasilha. Então tem que ir colocando ele já no lugar que ele vai ficar, porque não vai dar para espalhar ele. E como a massa é líquida também, não vai poder mexer na massa ali. Então tem que colocar ali, ir colocando as bolinhas de recheio, porque ele sai emboladinho mesmo. E aí colocando em toda a massa. Aí vou dar uma mexidinha só para acertar o recheio ali na massa, mas não pode mexer muito fundo, porque senão depois ele não solta. A massa fica toda grudada no fundo. E aí ajeitei o recheio
Vou colocar o restante da massa. E aí, quem tá assistindo o vídeo até aqui, deve estar pensando que eu não coloquei sal na massa. E aí, agora eu dou uma ajeitada ali acertar ali a torta direitinho. Aí, o que que aconteceu? Eu não coloquei sal na massa. Realmente, eu esqueci de colocar sal na massa. E aí, eu resolvi postar o vídeo assim mesmo, porque aí eu aproveito e dou essa dica. Porque isso pode acontecer com qualquer um, né? Esquecer de colocar algum ingrediente. E no caso do sal, o recheio ele já tá bem temperado. Então, a parte de baixo da torta vai pegar pegou bastante o recheio, então não vai ficar sem sal, porque pegou bastante, vai estar com bastante recheio. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou consertar o erro, porque é um erro que eu esqueci de colocar sal na massa mesmo. E aí, eu vou consertar o erro para mostrar que é simples, não precisa entrar em pânico se isso acontecer. Eu coloco um pouquinho de sal por cima ali na massa, porque só a massa, a parte de cima da massa, pode mexer, pode misturar. Então, ó, eu coloco o sal e dou uma misturada. Porque como o recheio tá temperado, e pronto. Você não vai nem perceber. Tá? Não precisa tirar toda a torta da vasilha para colocar o sal. E aí eu provei para ver se realmente já tá bom. E aí tá bom de sal, pronto. Eu já liguei o forno. Então agora é só terminar e levar a torta para assar. O meu forno vai a 270 graus e eu gosto de assar no forno médio. E pronto, já levei para assar no passe de mágica. A torta já está assada. E aí vamos ver como ficou. Bonita ela tá. Então eu vou tirar um pedaço. Se você gostou do vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Quando você clicar no sininho, vai aparecer lá se você quer receber todos os conteúdos. E aí você vai ter algumas opções. E aí você marca receber todo o conteúdo. Porque todo vídeo que eu postar, você vai ficar sabendo. Então, é isso a minha torta. Vou cortar aqui mais um pedacinho. Vou cortar mais uma vez para mostrar como ficou. Ficou bem assadinha por dentro. E o recheio, como ele é aquele recheio com molho, ele fica bem cremosinho. Então, é isso. Tá pronta a minha torta. Tchau e até o próximo vídeo.